Graça e paz para os irmãos, pastor Darley aqui falando. E como prometido, hoje falaremos sobre Jesus, o homem perfeito, a nossa lição de número 12, certo? Da revista da Lições Bíblicas, certo? Da CPAD. Então, nessa lição, nós vamos falar um pouco sobre a perfeição do homem Jesus. Tá. O textuário de nossa lição diz exatamente assim, olha, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Lucas 2:52. Verdade prática, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e é semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Ok, tá. Essa lição, ela se divide em 3 tópicos, certo? Ela se divide em 3 tópicos. O primeiro tópico da nossa lição fala Jesus, o verdadeiro Deus. Segundo tópico, Jesus, verdadeiro homem. E o nosso terceiro tópico, Jesus, o homem perfeito. Tá ok? Primeiro tópico, nós vamos falar agora sobre Jesus, verdadeiro Deus. Olha, nós professamos, que Jesus Cristo, ele é perfeitamente humano, mas ele também é perfeitamente divino. Olha, ele não era meio humano nem meio Deus, ele era 100% homem, 100% Deus. Primeiro ponto do primeiro tópico. Sua eternidade com Deus. Olha, se o Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria criação humana, da humanidade, da terra. De tudo que existe, como está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Jesus participou, certo? Então, ele é 100% Deus e participou ativamente na construção de todo o universo, sendo ele Deus. Tá. Segundo ponto do primeiro tópico, diz assim: seus atributos, grandezas e perfeições. Olha, Jesus Cristo, ele é a fonte da vida. João 1:4. Logo, ele tem a vida em si mesmo. João 5:16. Tá. Aí diz assim: sendo Deus de Deus, ele é imutável. Ele é onisciente. Ele é onipotente. Ele é onipresente. O que isso significa? Ele não muda. Ele está em todo lugar. Tá, ó. Ele não muda, onipotente, imutável. Ele tem todo o poder, onipotente. Ele sabe todas as coisas, onisciente. Ele está em todos os lugares, onipresente. Então, Deus está em tudo, sabe de tudo, pode tudo e não muda. Acabou. Acabou. Certo? Vamos lá. Terceiro ponto do primeiro tópico. Esvaziou-se de sua glória, mas não da sua divindade. Entendeu? Ah, Jesus foi judiado, Jesus foi maltratado. Ele deixou. Ele deixou a sua glória, como diz lá em Isaías. Ele não tinha parecer, ele não tinha formosura e não tinha nada atraente em Cristo que causasse algum desejo. Para que nós nos apaixonássemos, falassem assim, que homem lindo, que
que humano perfeito, que cara de... Não tinha nada disso. Ele foi perfeito, um homem perfeito, um coração excelente, mas beleza. Aquilo que hoje a raça humana é atraída pela beleza, ele não tinha. Ele deixou toda a sua glória lá. Ele nem um minuto quis holofote para ele, certo? Então o que acontece? Quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus ele não se esvaziou da sua divindade, mas sim da sua glória, como está escrito no livro de Filipenses, no capítulo 2, né, de Filipenses. Lá pelo versículo 5 você vai ver isso. Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus em seu ministério terreno fazia uso de seus atributos. O que era isso? Quando aquele povo chegava para Jesus e... Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tá, fala o que tu quer. Eu quero ser curado. Seja. Jesus, tem misericórdia, minha filha está terrivelmente demoniada. Seja liberta. Então o que acontece? Em nenhum minuto ele deixou esses atributos. Ele usou todos para ele fazer todos os milagres. Tá. Terminando aqui, nós vamos lá para o segundo tópico. O segundo tópico fala Jesus, um verdadeiro homem, certo? Olha, a concepção e a encarnação é o nascimento e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, não. Pois os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitar. Eu acho bom. Eu, pastor Darley, achei bom. Por quê? Porque se eles tivessem aceitado de bom grato Jesus, ele não teria morrido na cruz do Calvário, eu não seria perdoado. Se eles tivessem aceitado Cristo como o verdadeiro Messias que é, eu não teria sido alcançado. Tá que Deus poderia ter criado um novo plano para me alcançar. Mas, já que aconteceu dessa forma, Jesus morreu por mim, sofreu por mim e eu sou grato por isso. É por esse motivo que eu dedico a minha vida a Cristo, porque Ele entregou a dele no meu lugar. Ok, queridos? Mais adiante, o primeiro ponto do segundo tópico diz: Jesus estava no seio do Pai. O que significa? Jesus estava na proteção do Pai. Jesus estava com o Pai. Ou Jesus estava na responsabilidade de seu Pai. Olha, antes da sua encarnação, o Senhor Jesus ele achava-se no seio de seu Pai. João 1,18. Olha, mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Ah, ele está inativo. Não. Ele estava trabalhando ativamente. É tão tal que a criação do universo foi totalmente criado pelas suas mãos. Por quê, pastor? Porque Deus é Jesus, é o Espírito Santo, os três é uma pessoa. O meu Deus é trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quando ele forma o homem, ele chama o conselho divino, três Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e diz: agora façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então criou o homem formado também por três. Eu sou um só, mas sou três. Corpo, alma e espírito semelhante a Deus. Ok? Tá. Chegamos mais adiante. Estou passando por alto para a gente ganhar um pouco de tempo, certo? Mais alguma dúvida, os queridos põem aí nos comentários e eu prometo que respondo todos, certo?
Segundo ponto do segundo tópico, diz assim: profetizado no Antigo Testamento. Olha, a vinda de Jesus Cristo, ela é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher. E em Malaquias, o sol da justiça. Gênesis 3:15 e Malaquias 4:2. Entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significado, tanto para Israel quanto para os gentios. Jesus, ele é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. Então, o que acontece? Se você pegar o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, ele aponta para Cristo, para o nascimento de Jesus. Tá. Só existia o Antigo Testamento. O Novo Testamento veio existir tempo depois da morte de Cristo, quando começou a morrer os primeiros discípulos de Jesus. Então, eles fizeram um conselho e chegaram a um ponto. Olha, vamos escrever tudo que a gente acompanhou do nosso mestre para que as outras pessoas, então, venha saber o que é e para não cair no esquecimento. Então, resolveram escrever o Novo Testamento, pois o Novo Testamento ele era pregado sem livro. Era só as histórias que eles viveram, vivenciaram. E, automaticamente, aquelas pessoas que escutaram dele ia repartindo. E poderia ser que, no chegar do tempo, o povo ia esquecer. Então, eles resolveram registrar. Por isso que chegou até a gente tanto o Novo quanto o Velho Testamento. Terceiro tópico do segundo ponto. Diz assim: encarnado no Novo Testamento. Olha, o Filho de Deus tornou-se de fato carne. João 1,14, certo? Tornou de fato carne. O nascimento dele na manjedoura, como todo mundo sabe, não precisa entrar em detalhe, certo? A sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Lucas 2, do 1 ao 7. Eu cheguei a nascer em hospital, certo? Então, foi ali um médico que me tirou, né? Na gestação da minha mãe, quando chegou o tempo, né? O feto está maduro, né? Então, tem o nascimento. Também não precisa explicar, que todos conhecem. Só que tem umas pessoas que são mais velhas do que eu, que não tiveram aí esse privilégio de nascerem por médicos, né? Nasceram com ou através das mãos de parteiras, certo? No caso de Jesus, o nascimento foi da mesma forma, né? Só que não tinha nenhuma parteira naquele momento. Então, quem fez o parto de Jesus, a Bíblia não relata. Eu suponho que tenha sido José, seu pai. Ok? Com a ajuda da sua mãe. Então Jesus nasceu, foi colocado em cima daquela manjedoura, um cofo ou um coxo, onde os animais comiam, onde era reservado a comida dos animais, que chegava até uma certa altura, para o animal não precisar envergar demais e nem levantar, ficar numa altura confortável para o animal comer em pé, certo? Tá. Que o nascimento de Jesus não foi no dia 25 de dezembro, como muitos dizem. Mas isso é uma outra história e um outro estudo. Se vocês tiverem curiosidade, por favor, coloque aí nos comentários que a gente vai estar passando para os queridos irmãos, a história do Natal 25 de dezembro. Ok. Então, o que acontece? Então, quando Jesus ele tornou-se carne, ele quer dizer
aqui o historiador, o escritor da revista, ele quis dizer o seguinte, que Jesus ele teve um nascimento real, normal, como o de todo mundo. Então o que que acontece? Não foi, Jesus surgiu assim de uma hora para outra. Não, 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 não. Ele teve um nascimento normal, como outro qualquer, certo? Estava procurando aqui algo para passar para os queridos, mas não encontrei aqui. Acabei de encontrar. Quem é o comentarista dessa revista é o pastor Claudionor de Andrade, certo? Ele que é o comentarista da nossa revista desse mês. Ele é escritor, conferencista, consultor doutrinário teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, tá? Então ele que é o comentarista, ele foi que escreveu, né, comentou essa lição, tá? Então, Jesus, ele sentiu as mesmas dores, aquele período de cólica, ele teve diarreia, gripou, normal, como uma criança normal. Ele não era uma super criança que não adoecia. Não, Jesus adoeceu, Jesus sentiu dores, Jesus se machucou, Jesus brincou com as crianças. Ele foi uma criança normal, diferente de Adão. Adão não teve infância. Deus já fez Adão homem e permitiu que Jesus viesse e acompanhasse todas as fases de um ser humano normal. Então, as tuas dores, ele conhece. Os teus sofrimentos, ele conhece. Tudo que você sente na pele, ele sabe. Por isso que Jesus, ele sempre está do nosso lado, nos ajudando, nos perdoando, porque ele sentiu na pele. Tá. Prossigamos mais. O quarto ponto do segundo tópico diz assim: Jesus nasceu na plenitude dos tempos. O que é isso? Olha, ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Olha, a sua presciência, Deus levantou 3 significados: povos, cultura, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Nos nossos dias de hoje, esse seria uma época oportuna. Por quê? Porque nós estamos enfrentando algo difícil e complicado, certo? Como 2 crises, né? Uma crise do vírus chinês e uma crise financeira que estão lado a lado uma com a outra. Fica em casa, passa necessidade. Sai de casa para trabalhar, pode contrair uma doença, certo? Isso já é fato. E naquela época não era diferente. O povo estava vivendo e amedrontados e ameaçados e sobre o regimento do imperador da época, né? Do governador da época, sobre os comandos do povo romano. Então, quando Jesus então inicia o seu ministério, os seus discípulos se alegram e já fica: eita glória, Jesus, agora nós vamos comandar uma guerra, vamos colocar os romanos no lugar dele. Ele fala: não. Meu tempo não é esse, não. Meu reino não é aqui, não. Meu reino é mais adiante. Aqui eu vim só organizar vocês para ir para lá. Lá eu vou preparar um lugar, quando estiver pronto eu levo vocês para lá. Beleza? Então, isso foi um momento oportuno, que é o nosso momento oportuno. Se nós aproveitarmos este momento oportuno, será
o maior avivamento da história. Por quê? Porque todos os cristãos estão mais ligados em Deus. Todos os nossos irmãos católicos estão ligados em Deus. Toda a humanidade está ligada em Deus. Por quê? Porque na hora do sufoco, de quem lembramos? De Deus. Senhor, tem misericórdia do teu povo. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Nós pedimos logo misericórdia. Então, esse é o momento oportuno em que Deus, se fosse enviar o seu filho, seria essa época. Se fosse para acontecer o arrebatamento na nossa era, na nossa época agora, seria essa época. Mas Deus sabe os seus momentos certos. Ok? Mais adiante, o segundo ponto do segundo tópico diz assim: em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Olha, o Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e sobre a lei romana. Isso está lá em Mateus 1:1. Quando fala lá da genealogia, depois no capítulo 2, no versículo 1, vai falar toda essa história da lei e da genealogia de Jesus. Ele teve uma educação harmônica e perfeita, tendo diante de Deus quanto dos homens. Iniciou seu ministério aos 30 anos e aos 33 ele morreu, certo? Ou ele deixou ser morto, ok? Então, Jesus ele foi apresentado ao mundo ali ainda em Israel, naquele momento. Então, nós conhecemos Jesus, o Nazareno, por causa de Nazaré, né? Nós conhecemos Jesus, o judeu, por causa da Judéia, por causa daquela região. Então, de lá, Jesus foi apresentado para todo o universo. E através de lá foi que chegou até nós, quando ele chega para os seus discípulos e falou: agora, ok, vocês estão formados, agora vocês vão, faz discípulos. Agora vocês pregam o evangelho a toda criatura. Senhor, mas para onde nós começa? Começa aqui, Samaria, aqui, Jerusalém, e depois, os confins da terra. Vocês levam a mensagem a toda criatura. Graças a Deus que eu fui alcançado, deixei de ser uma criatura qualquer no orfanato da vida e passei agora a ser chamado filho de Deus, habitando na casa de Deus e Cristo habitando em mim, pois recebi o selo da promessa de Cristo. E qual que é a promessa de Cristo? Que um dia e muito em breve ele nos resgatará e levará para o céu, para onde ele estiver, estejais todos nós também. Tá. Então vamos mais adiante, agora aqui no terceiro tópico. Terceiro tópico fala Jesus, o homem perfeito. Olha, afinal, o Senhor Jesus, Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Jesus era ou não era semelhante a nós? Ah, sim, era semelhante a nós e melhor do que nós. Pois não estava sujeito, quer ao pecado original, quer ao experimental. Nós, por exemplo, nós somos propício ao pecado, né? Somos propício ao pecado. Então, o ser humano em si, ele não aguenta muita pressão sobre o pecado. É por isso que a Bíblia ela não fala de duas passagens muito importantes na palavra de Deus. Uma que ele diz assim, olha, resisti o maligno e ele fugirá de vós. Tem situação em que eu resisto o inimigo a todo custo, irmãos, e ele tem a obrigação de fugir de perto de mim. Só que tem ocasião que eu tenho que fugir. Sim. Quando ele diz assim, fugir da aparência do mal. Não é nem o mal. Quando eu vejo que está parecendo mal, eu tenho que fugir.
Por quê? Porque eu não sou super-homem. Ah, mas o senhor é pastor, mas não sou um super-crente. Estou sujeito às mesmas paixões carnais de qualquer uma outra pessoa. Peco, e se brincar, peco mais do que uma pessoa normal. E quando estou de joelho, dobrado o meu joelho, não é porque eu sou bom, é porque eu preciso pedir perdão a Deus, eu preciso me humilhar para Deus. Então, oração é quando eu estou lá me humilhando, conversando com Deus, pedindo de Deus uma proteção diferente contra o pecado. Certo? Então tá aqui. Primeiro ponto do terceiro tópico. Diz assim, olha, a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir as suas carências humanas, não transformou pedra em pães, como Satanás quis, nem fez brotar água da rocha para aliviar a sua fome e a sua sede. Então o que acontece? Jesus em nenhum minuto ele usou os seus atributos divinos para se suprir. Olha, tem um caso na Bíblia quando Maria leva Jesus a um casamento e quando está no meio do casamento, o vinho acaba. E quando o vinho acaba, ela chega para ele e fala, Jesus, o vinho acabou. E o que eu tenho com isso? O casamento não era dele. O casamento, sei lá, se era amigo ou parente, mas não tinha nada a ver com ele. Entendeu? E ele chega, mulher, eu não tenho nada a ver com isso. Se o povo vai beber ou vai deixar de beber, eu não tenho nada a ver com isso. E continua a sua história. Maria, então, sabendo que Jesus, ele nunca deixou o seu povo desamparado, ela disse para os discípulos, ei, tudo que ele mandar fazer, faz. Isso é um grande homem. Isso é o Filho de Deus. Certo? E aí teve a multiplicação da água para o vinho, como todos sabem. Mas ele por si próprio, não. É tão tal que ao final dos 40 dias de seu jejum, não foi durante os 40, foi depois que acabou o seu jejum de 40 dias, a Bíblia diz que ele sentiu fome e sentiu sede. Aí apareceu Satanás para ele. Certo? Ok. E nenhum minuto ele transformou em nada. Pelo contrário, os anjos trouxeram para ele. O segundo ponto do terceiro tópico diz assim, Jesus, o último Adão. Olha, o primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Pela plenitude da sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Certo? Então tem uma comparação, igual eu falei lá no começo. Adão, ele já foi feito adulto. Ele não passou pelos estágios da vida. Já Jesus, ele veio e passou por todos os estágios da vida. Adão fracassou no jardim do Éden e com ele veio o pecado sobre todos nós e todos nós somos chamados pecadores por causa de Adão. E todos nós somos condenados à morte por causa de Adão. Aí veio Jesus, venceu toda a lei, triunfou no deserto, triunfou no Calvário e então nos resgata e nós agora passamos a ser filho de Deus por adoção. Agora, como está lá em Romanos 8, nenhuma condenação há, mas para nós, porque nós estamos em Cristo Jesus, aqueles que o receberam de bom grado, certo? Terceiro ponto do terceiro tópico, a perfeição espiritual e moral de Jesus. Olha,
Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana, igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Hebreus 7, viu? Lá pelo versículo 26, você vai ver isso. Então, o que que acontece? A perfeição espiritual de Jesus. Jesus, ele foi controlado. Não tinha esse pecadinho que fala, o cara me encheu as paciências e eu parti para cima. Eu não aguentei a tentação e caí. Não, Jesus, ele foi centrado, ele veio com o objetivo e ele cumpriu o seu objetivo cabalmente, a ponto que ele soube do tamanho do seu sofrimento, porque Deus é onisciente, ele sabe, Jesus é onisciente, ele sabe, e ele chegou a sentir a sua dor na cruz do Calvário. Então ele chora, se amargura e fala, Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Depois ele lembrou de mim e lembrou de você e fala, Pai, perdão, faça a tua vontade. Entendeu como é que é? Quarto ponto do terceiro tópico, diz assim, Jesus nasceu na plenitude dos tempos, né? Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que vindo à plenitude, peraí que eu estou lendo aqui outra parte, né? Perdão, né? Não virei a página, né? E estamos, né? Terceira, é só isso, o quarto ponto, né? O terceiro tópico, só são 3 pontos, né? Então, a perfeição espiritual e moral de Cristo. Conclusão, olha só. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegamos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos quando do arrebatamento da igreja estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Amém? Louvado seja o Cordeiro de Deus. Amém? Queridos, fiquem todos com Deus, que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Qualquer dúvida, escreva nos comentários. Prometo que respondo cada um das respostas dos irmãos. Sou o pastor Darley, sou da Assembleia de Deus, Cimar de Seta, na cidade de Domiciano Ribeiro, Ipameri de Goiás. Amém? Deus abençoe a todos.